E a caixa d'água. Tenha cuidado com a piscina. Sua participação é fundamental no combate à dengue. Aqui em Maceió, Valéria, a gente precisa convencer a igreja, O programa Super Manhã. Jovem Pan, bom dia com muita alegria. Jovem Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Muito bom, de volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 1020 até o meio-dia, levando muita informação para você, claro, o ponto alto da notícia, o espigão aqui da Jovem Pan na Avenida Fernandes Lima. Para você interagir comigo é muito fácil, tá? Para você que já está na internet, www.jovempanam1020.com.br. Você pode baixar os aplicativos aí, tá certo? Para as plataformas digitais e ter a Jovem Pan na palma da sua mão. Isso mesmo, é muito fácil, né? Por meio do smartphone, você fica acessando, mandando seus comentários também pelo WhatsApp 999365768. E os telefones, temos o Oi 98808-8516. É muito fácil, ligue pra cá. Letícia, fala pra ele. Ligue para o Jovem Pan 8808-8516. Supermanhã com Marcos Rodrigues. Muito bom, tá ouvindo aí? Essa fala acelerado. E você também pode ligar para um telefone da TIM 999-2841. Ou ainda o telefone fixo que você liga gratuitamente de qualquer orelhão. 3338-9081. Fala para eles, Lorena. Ligue para o Supermanhã 3338-9081. Muito fácil, né? Você liga e participa. E se você é universitário ou você integra a comunidade universitária, em especial agora, a Universidade Federal de Alagoas, se ligue, porque o assunto é a UFAL. A UFAL está em pauta, em especial aqui o processo eleitoral. Ao meu lado está a professora Valéria Correia. Ela que é titular da Faculdade de Serviço Social, é candidata a reitora aí da Universidade Federal de Alagoas. E também o seu candidato a vice-reitor, José Vieira, ou Vieira, como é mais conhecido, ele que é professor de História e trabalha, claro, na querida cidade de Delmiro Gouveia. Foi parar lá. É um sergipano que foi aprovado no concurso, está começando aí, fazendo História, literalmente, lá em Delmiro Gouveia. Que, para sua sorte, professor, é uma cidade histórica também. Então, por isso mesmo, casou perfeito aí com seus objetivos, tá? Sejam bem-vindos ambos aqui à Rádio Jovem Pan, exatamente às 9 horas e 38 minutos. 9 horas e 38 minutos, para falarmos, claro, dessa maravilha, né? Pelo menos na formação. Eu só estou aqui graças à formação da Universidade Federal de Alagoas. A minha irmã, quer dizer, minha família tem uma ligação com a UFAL. Ela quem ajudou a dar o rumo para o mercado de trabalho. Professora Valéria Correia, senhora que vem da Faculdade de Serviço Social, por que quer ser candidata à reitora da UFAL? Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do programa Supermanhã. É com muita alegria que a gente aceita esse convite para conversar exatamente porque nós da chapa Outro FAO é Possível estamos na candidatura. Primeiro eu gostaria de esclarecer aos ouvintes que nós fomos candidatas há quatro anos atrás. Né? Fazemos uma oposição à atual gestão desde 4 anos atrás e tivemos num período muito apertado eleitoral de 20 dias, 30% dos votos da comunidade universitária. Eu represento, na realidade, um grupo de professores, técnicos, estudantes, junto com o professor Vieira, que vem lá do sertão, como eu sempre digo, compondo, ele representa na nossa chapa, primeiro, né, as demandas dos campos fora de sede, da expansão, da interiorização da universidade, e também ele traz, né, o sangue novo dos novos professores que em grande número na universidade. E eu estou candidata à universidade, né, para
governar a Universidade Federal de Alagoas, com uma proposta de, principalmente, a gente se voltar mais para a sociedade, atender as demandas da sociedade. A universidade deve ser socialmente referenciada. O estado de Alagoas se apresenta ainda, com índices que a gente não gostaria, índices sociais, econômicos, e a universidade tem que ser mais permeável e atender os clamores dessa sociedade. Então, para fortalecer a democracia, que é inclusive o lema da nossa chapa. A nossa chapa é Outro FAU é Possível, democrática, autônoma, socialmente referenciada e crítica. A universidade é um espaço de produção de conhecimento, de pesquisa, mais permeada e para pensar a transformação das realidades de uma forma geral. E, especialmente aqui em Alagoas, a gente pensa que a gente tem que aprofundar esse compromisso da universidade socialmente referenciada, estar para as demandas da sociedade. A partir da realidade da sociedade, intervir também nessa realidade. Intervir para transformar. É o papel do conhecimento, o papel da pesquisa, da extensão, do ensino, que é o tripé que faz a universidade, é transformar. Penso que você disse exatamente a palavra mais que significa a nossa chapa, é transformar. A gente está se propondo, inclusive, a passar por um grupo que está há 12 anos, já comandando a universidade. A gente pensa que é hora esse outro grupo tomar conta e se propor, de fato, a enfrentar os problemas reais da universidade e transformar, ajudar a transformar essa realidade. Muito bem. Professor Vieira, o senhor que está vivendo essa realidade lá em Delmiro Gouveia, exatamente como disse a professora Valéria, é reflexo exatamente do processo de expansão aí da universidade. Creio que das coisas que tinham que realmente acontecer em Alagoas era exatamente essa expansão aí da universidade, mas uma expansão, claro, com condições de trabalho. Como é que é a situação lá no sertão? Mas antes, claro, fale aí também do porquê o senhor aceitou esse desafio como vice-reitor aí da chapa Outra UFAO é Possível, professor. Bom, primeiro, Marcos Rodrigues, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço democrático, cidadão, que você abre para nós, para a gente conversar, e parabenizar a audiência massacrante do programa Supermanhã. Veja, quando eu resolvi fazer parte dessa chapa com a professora Valéria, na realidade algo me chamou muita atenção. Qual é o diferencial da chapa 01, Outro FAO é Possível, democrática, autônoma e crítica? É um projeto de universidade que une professores, estudantes e técnicos que coletivamente constrói uma proposta de universidade que quer repensar a universidade. Você sabe, Marcos, que a universidade é um espelho para a sociedade. É um espaço de formação, é um espaço de discussão de ideias. E a gente observa nessa campanha, com muito orgulho, a somação. Veja, quem é que financia a nossa campanha? Já que isso é uma pauta tão importante no debate político atual, são os nossos colegas. É algo que nos orgulha muito a gente perceber que a nossa campanha é financiada com a colaboração é R$150, R$100 de cada professor. Porque é esse pacto de solidariedade, de compromisso, de envolvimento e de defesa da universidade pública que nos une, que nos fortalece, que nos faz acreditar que mesmo nesse cenário turbulento que o país atravessa, é possível, sim, construir com a base, com a comunidade, um outro tipo de cultura política. E eu vejo na professora Valéria qualidades singulares para isso. Ela é uma militante dos movimentos sociais, uma pessoa que tem história, não é uma oportunista, não é uma carreirista, uma pessoa que congrega pessoas de diferentes posições, de diferentes correntes, mas faz isso com maestria porque ela tem a capacidade de ouvir, ela tem a capacidade de consultar e ela tem uma capacidade nata de liderança. É isso que nos faz acreditar e nos somar esforços. Nós do campus do interior, nos campos do interior e os professores jovens
e ver no comprometimento, na experiência da professora Valéria, uma alternativa para a gente repensar o FAO, mesmo nesse horizonte de dificuldades. Mas a gente acredita que a gente não pode se furtar a contribuir com um patrimônio da sociedade alagoana, que é o FAO. Com certeza, professor. São 9h45, mas não coloca aí não, aproveitando logo o senhor trabalha aí num campo tão distante, que é o campo aí do Sertão. Eu, particularmente, vibrei muito quando não só o IFAO, né, também teve um processo de expansão para o interior, assim como também esse momento que a UFAO saiu aqui da capital alagoana, do tabuleiro do Martins, e também avançou para o interior, criando a possibilidade de quem está na região e também daquela região se desenvolver a partir da universidade. Como é que está a situação lá do campo do Sertão, o campo que o senhor faz parte, lá em Delmiro Gouveia? Bom, Marcos, veja como é importante uma chapa democrática, né? Uma chapa em que não só a candidata a reitora, mas o vice também participa da campanha efetivamente. Veja, eu tenho o prazer de dizer, Marcos, que eu estou coordenador de um curso que numa escala de 1 a 5 tem nota 4. Tá bem, né? Mas para mim não tá bom não. Pode ser mais, né? Pode ser mais, precisa trabalhar a qualidade. Você que conhece aquela região, uma terra de pessoas empreendedoras, o próprio Delmiro é um empreendedor. A história da cidade tem a ver com isso, né? Exato. A universidade demorou a chegar no Sertão. A universidade, o IFAO, são instrumentos importantes para democratizar o conhecimento e alavancar o desenvolvimento da região. E apesar de nós termos tirado a nota 4, a gente sabe que está muito aquém daquilo que a gente pode oferecer àquela comunidade. Nós temos um número muito pequeno de professores, nós temos dificuldades para expandir as nossas atividades para a pesquisa, para o ensino. E o atual modelo da universidade, ela não contemplou essas possibilidades da forma correta. E a nossa luta, e por isso que nós aparecemos nesse movimento de professores, nessa campanha, é para dizer que nós queremos sim interiorização, queremos sim expansão, mas com quantidade e, sobretudo, com qualidade. Isso que é o mais importante, né, professor? Até para que essa história que está sendo escrita lá no Sertão, ela deixe uma marca realmente de transformação para toda aquela região. Voltando aqui para a professora Valéria. Professora, é a sua segunda experiência como candidata à reitora da Universidade Federal de Alagoas. O que é que se amadureceu, a senhora acredita, da sua proposta de 4 anos atrás em relação a agora? Eu estou falando isso porque, obviamente, nesses últimos 4 anos, os recursos da UFAO, eles não se ampliaram, né? Tinha projeto para se ampliar, mas, obviamente, muita coisa foi contingenciada ao longo do tempo. Os governos, de um modo geral, mesmo sendo um governo do Partido dos Trabalhadores, na hora de remanejar recursos, de contingenciar exatamente o recurso da educação. E eu tenho acompanhado, recentemente, até conta de luz estava atrasada lá na UFAO. A possibilidade de ter um apagão na universidade, isso realmente é uma realidade. Como é que a senhora vê esse processo agora, ou como é que a senhora vai encarar essa realidade? Primeiro, de lá para cá, dos 4 anos, eu tive 2 novas experiências de gestão e isso amadurece a gente, né? Eu fui coordenadora do programa de pós-graduação em serviço social da UFAO e atualmente sou diretora da Faculdade de Serviço Social. Então, a experiência de gestão nos amadurece bastante. O cenário que você apresenta, né, esse contingenciamento se agrava principalmente esse ano, né? Desde o ano passado o contingenciamento para as universidades vem acontecendo, mas neste ano é mais emblemático, porque foram 30% de corte no orçamento de todas as universidades brasileiras e também da UFAO. Para você ter uma ideia, o PROAP, que é um recurso próprio dos programas de pós-graduação que financiam a pesquisa, que este é o grande diferencial das demais universidades privadas, né? A universidade pública tem a tradição, né? E o que lhe engrandece nessa relação com a população, com a humanidade, inclusive, é a pesquisa, a colaboração para transformar a realidade. A pesquisa é o grande, né, e a extensão.
E na pesquisa a gente teve um corte de 75% dos recursos destinados aos programas de pós-graduação. Só para que o nosso ouvinte entenda, a pesquisa, entre outras coisas, é o que projeta a universidade para fora dela, né? Isso. É onde leva o aluno para as pesquisas de campo, as comunidades que, de repente, no caso dos alunos aí que atuam na área de saúde, comunidades que usam água, por exemplo, com um potencial de sal ainda, né? Água salobra, como se diz, e aí tem pessoas lá com problemas de pressão alta, e aí tem lá o pesquisador da universidade que, junto aí com o cara da biologia, com a turma da química, vai analisar e vai descobrir soluções por meio da pesquisa para resolver aquele problema. Então a universidade, ela não está só distante, para depois de 4 anos você vê uma festa lá, né, pomposa, não. É porque ela vai no local onde está o problema e, a partir do conhecimento, levando os alunos para que eles aprendam a solucionar o problema, aquele problema possa vir a ser solucionado. Quer dizer que a gente teve um corte exatamente nesse setor, que é o setor da pesquisa, parte da alma da universidade. Exatamente, digamos. Da universidade, é o que nos diferencia das demais, da rede privada, né? A universidade pública, um potencial que se firma no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então o ensino está articulado enormemente com isso que você acaba de falar, com a pesquisa e extensão. É isso que nos qualifica e nos diferencia das universidades privadas. E é exatamente isso que a gente teve um corte muito grande, né? O pensar sobre a realidade para transformar o subsídio, né, sobre a pesquisa. Então, mas a gente coloca que nós sim, da Chapa UTRUFAL, temos um perfil para enfrentar essa realidade, né, de cortes, essa dureza dos anos que, principalmente deste ano e dos anos que certamente virão, numa época de crise, porque a gente tem uma tradição, né, como o professor Vieira acabou de falar, a gente tem uma tradição sim, né, de luta e pelos direitos sociais, né? A nossa vida é pautada, né, na defesa da universidade pública e da saúde pública. Inclusive estive agora, encerrou ontem a 8ª Conferência Estadual de Saúde, né? Eu sou pesquisadora da área da saúde e a nossa defesa é intransigente, sim, né, sobre a saúde pública e sobre a educação pública. Então, Marcos, a gente está, inclusive, nesse processo de ameaça, em um modelo que são as OS, as Organizações Sociais São Entidades Privadas, que é um processo de terceirização que está em curso no Brasil. Na saúde ele é emblemático, e esse modelo foi anunciado, inclusive, pela CAPES, né, e por algumas universidades já de se adotar esse modelo, a terceirização, inclusive, do professor, né, que é a atividade fim da universidade. Então, a gente, frente a essa possibilidade, a gente se coloca contra, a gente já tem se colocado na área da saúde, eu como pesquisadora da área, né, e penso que a nossa chapa, né, nessa direção de defesa da universidade pública, de enfrentamento de cortes, né, do princípio da transparência, inclusive, né, que o que a gente propõe concretamente é um orçamento participativo, onde a gente abra a caixa da universidade, né, e coloque o que vem, né, de fato para cada setor. E mais que isso, porque para além da transparência, é importante a gente, dentro da universidade, a partir de um processo democrático, a gente sempre tem colocado a universidade é o espelho da sociedade. Então, os processos democráticos a gente tem que vivenciar intensamente. E a gente abrir as contas da universidade, né, discutir e definir de forma coletiva e sistemática, né, o que a gente vai priorizar, né, isso já nos coloca numa perspectiva, né, muito importante, porque a universidade pública tem que se fazer também com transparência no uso dos recursos, com debate, com democracia. Então, isso a gente está bastante alinhado e acho que a gente tem condições reais de enfrentar, né, todo esse processo aí de desmonte e buscar com veemência a defesa da universidade pública dentro do seu tripé
como a gente já falou, ensino, pesquisa e extensão. São 9h54. Para você que ligou o rádio agora, a Rádio Jovem Pan, o programa Supermanhã, entrando aí um pouco no debate que envolve a sucessão do reitor Eurico Lobo, lá na Universidade Federal de Alagoas, hoje aqui contando com a Chapa 1. Outra UFAL é possível. Ao meu lado, a professora Valéria Correia, candidata a reitora, ela que vem da Faculdade de Serviço Social, tá? Inclusive de gestora lá da Faculdade de Serviço Social. E o seu candidato, vice-reitor, José Vieira, o professor Vieira, ele que atua como professor de História no Campi do Sertão, lá na cidade de Delmiro Gouveia, a bela cidade de Delmiro Gouveia. Professor Vieira, quando se fala, obviamente, na aplicação de recursos e, obviamente, eu creio que na distribuição desse bolo, né, quando sai cortando, o que chega no campo também é bem reduzido, né? Como é que está a sobrevivência lá diante dessa situação de contingenciamento também? E, obviamente, como candidato hoje, a possibilidade de um dia estar gerindo isso, como é que o senhor mudaria essa situação? Veja, eu estou também como coordenador do curso de História, né? A nossa situação é mais delicada porque o Campo Sertão é um campus avançado, está no extremo do estado. Nós estamos a uma distância de cerca de 300 quilômetros de Maceió, mais em torno disso, que dá mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de carro. Então, numa fase de cortes como essa, nós temos dificuldade até do combustível para o transporte, para resolver problemas administrativos, para fazer trabalho de campo. Ou seja, o campus do Sertão, ele tem, por sua especificidade, alguns custos a mais. Um deles é o transporte. Nós já tivemos problemas também com corte de energia. Nós estamos tendo dificuldades gritantes com a questão do trabalho de campo. Em outras palavras, e o que mais nos preocupa é a política de assistência estudantil que está sendo inviabilizada. Você imagina que, apesar de ser Delmiro Gouveia é uma cidade estratégica. Nós estamos ali, você sabe, na fronteira de 4 estados: Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Nós temos alunos da Bahia, alunos de Sergipe, alunos de Pernambuco, alunos que residem naqueles municípios do entorno, Pariconha, Água Branca, Canapi, de Arapiraca, de Penedo, até mesmo de Maceió, alunos que estudam lá precisam da assistência estudantil. E aí a gente vê o atraso das bolsas, aí a gente vê a não conclusão das obras do restaurante universitário. A gente vê, por exemplo, problemas de transporte. No Campi Delmiro não tem restaurante universitário? Não foi concluído ainda. Aí você imagina a gravidade, e nem residência, a gravidade de você atrasar uma bolsa para esse aluno que não tem restaurante, que não tem residência. É algo muito complexo. E você sabe, e você de Delmiro, a dívida que a sociedade alagoana tem com o Sertão, com o Agreste, com esses municípios. E nesse momento que a universidade começa a dar seus primeiros passos, a gente vive uma situação de extrema dificuldade. A universidade, ela é uma grande janela de oportunidades. Ela traz novas ideias, mas ela exige um investimento inicial. Claro. E esse investimento, ele começa a dar resultados a médio e a longo prazo. Hoje nós já temos, você deve conhecer essa realidade, nós temos dificuldade em ter professores naquela região. Agora, essa necessidade, aos poucos, já está sendo suprida, porque nós estamos formando professores, estamos formando engenheiros. A gente entende que precisa repensar os cursos naquela região a partir da demanda local e criar cursos que atendam aquela região. Veja, o Sertão é um lugar encantador, mas também é um lugar de enigmas. O Sertão, apesar da diversidade do clima, as pessoas saem, mas voltam, porque lá é um lugar onde elas se sentem pessoas. Eu estudo um pouco a migração, mas é preciso ter oportunidade, formação, eles precisam ter estratégias de renda. E a formação profissional lá não tenha dúvida, é uma alavanca para o desenvolvimento da região. Além de fazer circular recursos. A professora Valéria e eu fomos lá fazer uma atividade cultural extremamente bem sucedida, e o lamento do pessoal do serviço, do restaurante, professor. A cidade de Delmiro Gouveia hoje, sem a universidade, ela para. A gente quer que a universidade volte, porque a universidade faz circular recursos, faz circular pessoas. A universidade, aos poucos, vai dando novos horizontes
não só à economia, mas ao cotidiano. Ou seja, nós não vamos resolver tudo, mas a universidade tem historicamente essa missão de ser um farol de desenvolvimento. Muito bom, é isso mesmo, é assim que eu acredito, é assim que eu penso, é assim que eu fui formado também na Universidade Federal de Alagoas, tá? Olha, para você que ligou o rádio agora, são 9 horas e 59 minutos, 9h59, você acompanha o Supermanhã, hoje aqui entrando no debate para a sucessão do reitor Eurico Lobo, da Universidade Federal de Alagoas, tá? Ele está concluindo aí o seu mandato, primeira chapa que nós estamos entrevistando, conhecendo um pouco mais, é a chapa 1, outra UFAL é possível. Aqui com a candidata Valéria Correia, ela que é gestora da Faculdade de Serviço Social, bem como o seu vice-reitor, candidato a vice, José Vieira, professor Vieira, que é gestor também do curso de História no Campi Delmiro Gouveia. Professora Valéria, obviamente os desafios que estão sendo postos para a economia do país, e principalmente com esse cenário político que a gente falava um pouco aqui nos bastidores, 2016 deverá ser um ano de muitas dificuldades, ao mesmo tempo de muitos desafios. Não sei se a senhora é adepta da teoria do caos, mas quanto mais caos, ali é que surge a criatividade e surgem alternativas. Uma vez sendo eleita, uma vez a comunidade acadêmica lhe dando essa oportunidade, como enfrentar esses desafios que se apresentam para o ano de 2016. Entre eles, mais contingenciamento, né? E diante dessa necessidade que é o investimento no campi, mas principalmente o contingenciamento, como é que pensar uma universidade para diante dessa realidade do que será o ano de 2016? Primeiro, eu penso que a gente vai ter que fazer dois movimentos. Um é o movimento para fora da universidade, junto à Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, que é a ANDIFES, é o bloco dos reitores que negocia diretamente recursos com o MEC. E nesse sentido, a gente tem um elenco de reitores no país, né, como o reitor recém-eleito e empossado, o professor Roberto Ler, lá na maior universidade federal, né, do país, que é o Rio de Janeiro, que tem um perfil muito semelhante que o nosso, outros reitores, né, da Bahia, enfim, da Unifesp. A gente vai ter que ter um protagonismo, né, com altivez frente aos cortes e, digo, é inaceitável cortes na educação superior, na educação como uma forma geral, foram 9 bilhões e 400 milhões, né? É inaceitável e a gente tem que negociar com altivez o não aos cortes. Então, a primeira, vamos dizer, o movimento fora da universidade, em conjunto com outros reitores, será nesse sentido, né? De não ter contingenciamentos. Agora, dentro da universidade, porque já existem cortes reais, né? E, por isso, como você falou, a energia já foi tá com atraso, já foi cortada por um dia, né, na UFAL e nos demais, no campus Maceió, nos demais campos. Então a gente vai ter que enfrentar assim algumas realidades locais. No que tange a energia, a gente pensa, né, que a gente vai ter que diversificar a matriz energética. Primeiro, ter uma incidência direta sobre a eficiência, né, da energia, com mudança de luz, da iluminação para uma iluminação mais econômica, trocar ar-condicionados velhos para a gente ter também uma economia nesse sentido, mas, para além disso, diversificar a matriz energética com matrizes, né, mais sustentáveis e diversificadas, né, como, por exemplo, a energia solar. É inadmissível que num campus sertão, né, a gente não tenha já, e é um bloco novo, um prédio novo, a gente já no sertão, em pleno sertão, a gente não tenha já uma experiência, né, real da implantação da energia solar. Mas a gente sabe que custa mais caro inicialmente, mas ao longo prazo e progressivamente a economia é muito grande. Né? Hoje, com o aumento da energia, se dobrou o gasto, né? Praticamente o gasto com a energia. Então, essa fonte, né, sustentável e renovável, a gente vai precisar, né, é uma saída que a gente aponta.
né? Biomassa, como a gente já tem laboratórios de biomassa, laboratórios de energia solar dentro, pesquisas dentro da universidade já desenvolvendo, a gente vai, é uma proposta nossa para esse enfrentamento. Né? A outra proposta, né, e aí é concreta, é que a gente vai concluir essas obras, né, a expansão. A gente tem como horizonte maior, sim, em termos de expansão, como você vem colocando, né, e o professor Vieira que ressaltou, a universidade exatamente, num estado como Alagoas, ela é um farol, né, que irradia o desenvolvimento social, econômico, enfim. Então, a gente pensa assim, como várias universidades, a questão de a longo prazo, a gente tem a emancipação dos campos fora de sede. Né? O Arapiraca e o Sertão, os dois campi, né? A gente ter como horizonte a Universidade Federal do Semiárido, né? De Alagoas. Então, como outras universidades vizinhas nossas já construíram há muito tempo, né, essa emancipação, né, de outras universidades federais. Então, a longo prazo, a gente também aponta isso. Né? E de imediato, a pergunta é de imediato, o que a universidade hoje, né, como você está colocando, o que é que a gente vai fazer com o contingenciamento? Em 2016, já é a manutenção. Né? A gente tem situações que os estudantes vivem no seu cotidiano, professores e técnicos, de ainda salas com problemas de iluminação, sem o conforto ambiental necessário minimamente para se ter aula. Isso desde de instalação da rede lógica, problemas na rede lógica. Então, esses laboratórios, né, professora? Porque eu sou oriundo do egresso do curso de comunicação, há uma questão envolvendo os laboratórios lá também da comunicação, equipamentos que deveriam ter sido adquiridos, por alguma razão houve o corte, não chegaram, e eles estão trabalhando lá, inclusive com equipamentos obsoletos, né? Com muita criatividade, alguns alunos até levam equipamentos para viabilizar, eu estou sabendo, aulas de telejornalismo, por exemplo. Então, de certa maneira, eu estou puxando a sarda para a brasa que eu conheço, mas isso se reflete também em outros cursos também? Também em vários cursos, né? Laboratórios de biotéria. Por exemplo, eu acho que o exemplo mais emblemático é hoje a gente tem um biotério fechado. Né? O biotério é onde várias experiências na área da saúde são desenvolvidas com animais. Né? E a gente tem hoje o biotério fechado. Né? Nos cursos também da área da saúde, a gente tem a sala de anatomia, de aula de anatomia, funcionando precariamente no antigo CCBI, lá na Praça da Faculdade, né, onde as instalações novas, as obras estão interrompidas para a construção. Então, tem situações, né, na universidade, o professor Vieira ressaltou a assistência estudantil, a gente ressalta também a assistência estudantil, foi construindo um novo restaurante, sim, mas ele não foi dimensionado na proporção que era necessária. Né? Hoje os estudantes passam horas na fila, porque ele foi subdimensionado para a necessidade real da comunidade universitária. Então, a gente vai, a nossa prioridade é acessibilidade. Imagina que uma universidade federal não tem acessibilidade para pessoas portadoras para deficientes físicos. Né? Então, não tem ciclovia. Né? Então, são pequenos, isso não demanda grandes gastos. Né? Não demanda grandes gastos. Então, são essas pequenas coisas do cuidar cotidiano, né, de uma iluminação, do paisagismo, de ter pequenos centros de convivência que não custam caro, são simples bancos com coberturas para as pessoas conviverem na universidade, que a gente carece desse espaço. Né? Então, são coisas muito simples que com decisão, né, com diálogo, e com cuidado, né, principalmente com cuidado, né, do espaço, né, que a gente convive cotidianamente, a gente muda, né, muda com simplicidade, né, essa realidade. E essas pequenas mudanças, né, exatamente, de você ter condições de agilidade para a compra de reagente em algumas
em alguns laboratórios, aí, química, entre outros, de você ter a compra com eficiência, com rapidez, né, com agilidade nas compras, pequenos gargalos na infraestrutura, você resolver também com agilidade, né, isso muda a realidade do cotidiano, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, são essas condições mínimas, né, que hoje a gente carece imensamente na universidade, que a gente pode, e isso não demanda grandes recursos. Mesmo com contingenciamento, a gente conseguirá, sim, resolver esses pequenas questões que no cotidiano se tornam grandes obstáculos para o cotidiano do professor, do estudante, do técnico, né, do professor, da sua aula, do técnico trabalhar, né, nas atividades, meios que são tão importantes na universidade, e para o estudante, que é o sentido da universidade, né? A universidade existe simplesmente para a sociedade e para os estudantes, né? A valorização da política de assistência estudantil, porque a permanência, principalmente no cenário, a gente vai ter cota para o ano, já deliberada no Conselho Universitário, de 50% de egressos oriundos da escola pública, né? São estudantes de vulnerabilidade social. Então, a gente entende que a assistência estudantil é prioridade, né? Os estudantes agora, como já foi mencionado, estão, inclusive, com atraso de bolsas de um mês. Eles falaram, alguns chegaram a dizer que estão passando fome, né? Então, talvez não se alimentando direito, como deveriam, minimamente. Então, isso é uma realidade. Então, esse compromisso, né, com a assistência estudantil, com a melhora dos laboratórios para as pesquisas, com a melhora das salas de aula, com a possibilidade de se ampliar e dar condições concretas de fazer extensão universitária, né, é o nosso compromisso. Então, são pequenas mudanças que são significativas num conjunto hoje no cenário da Universidade Federal de Alagoas. São 10 horas e 11 minutos. Repita. 10 horas e 11 minutos para você que acompanha aqui o Supermanhã, o ponto alto da notícia. Aqui comigo a professora Valéria Correia, ela que é da Faculdade de Serviço Social, é candidata à reitora da UFAL, bem como o candidato a vice, o professor José Vieira, professor Vieira, do curso de História do Camp de Delmiro Gouveia. Como o tempo, né, as coisas boas vão passando, o debate foi indo, o tempo também está se esvaindo. Eu vou começar a partir do professor Vieira e fechando com a professora Valéria. Professor, muita coisa deve ter faltado para a gente explorar, mas eu queria que o senhor aproveitasse agora, nessa reta final, colocasse algum ponto que ficou em aberto, não explorado, exatamente da importância da sua candidatura como vice-reitor na chapa Outra UFAL é Possível. Acho que uma palavra, planejamento. A UFAL teve uma janela importante de recursos, 12 anos, e não aproveitou o suficiente. O que nós estamos colocando aqui como propostas, que parece novidade, não é novidade no contexto das universidades federais no Brasil. Você vai para uma universidade, como a Universidade Federal de Santa Catarina, e lá todas as salas já estão climatizadas, já há uma política de eficiência energética. Você vai para universidades, uma universidade vizinha, como a Universidade Federal de Sergipe, e mesmo no contexto de greve, a universidade está com todo o paisagismo cuidado. Você vai para uma universidade como a Universidade Federal de Pernambuco e você já tem uma política de qualificação de técnicos institucionalizada. Então, o que nós estamos propondo não é nenhuma novidade no contexto das universidades federais no Brasil. O que a gente percebe é que faltou na UFAL e que nós vamos enfrentar é o planejamento de curto, de médio prazo, curto, médio e longo prazo. Os problemas são muitos, foram acumulados durante muitas gestões e a construção das soluções para esses problemas têm de ser enfrentados, diagnosticados e construídos ao longo do tempo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. A crise ela é momentânea, os cenários eles mudam. Nós entendemos isso e o grande problema da UFAL, para nós entendemos, é planejamento e as formas de execução desse planejamento.
Muito obrigado. Então, professor Vieira, sucesso na campanha, né? Manda um abraço lá aos amigos do Sertão, lá em Delmiro Gouveia. Professora Valéria, como eu coloquei professor Vieira, eu acho que muita coisa pode ter sido deixada aqui de ser explorada nessa conversa breve, mas a gente volta a se encontrar no dia 11 de agosto, lá no debate com os candidatos a reitor. A Jovem Pan vai transmitir esse debate, vai acompanhar a movimentação democrática da universidade, até por conta da greve, para fomentar esse debate. Está muito calada a eleição, muito silenciosa a eleição para reitor na Universidade Federal. Mas aproveite aí esses minutos finais para, de repente, falar um pouco mais da chapa Outra UFAL é Possível, de repente convocar também os ouvintes, aqueles que são ligados à universidade, são filhos de parentes que estão na universidade, a se posicionar em relação à sua chapa. É uma coisa importante que penso que a gente, no diálogo com a sociedade, que através do seu programa a gente está fazendo hoje, Marcos, é exatamente a universidade ser mais permeável à demanda da sociedade. Então, a gente tem como proposta concreta, na Pró-Reitoria de Extensão, a gente formar um conselho com a representação do conjunto da sociedade, para permear cada vez mais e, inclusive, ter uma indução tanto de pesquisa como da extensão para atender essas demandas da sociedade alagoana. Então, já temos como proposta concreta fazer esse conselho dentro de um conselho participativo, né, dentro de uma certa forma com cogestão mesmo, com a Pró-Reitoria de Extensão. Então, a universidade tem que estar, inclusive, ela tem que ser pontuada, né, pela sociedade. E a porta entre a universidade e a sociedade, ela tem que ter uma estrutura. E a estrutura que a gente está propondo é um conselho com representação de vários segmentos da sociedade para esse diálogo permanente com a universidade e a gente, né, cada vez mais fazer essa articulação universidade-sociedade. Além disso, o que a gente também está propondo é o que a gente está chamando de democracia. A democracia é a possibilidade do reitor, né, da reitora e do vice-reitor, enfim, dialogar com os 3 segmentos que fazem a universidade. E aí esses segmentos na sua forma organizada. Por exemplo, a gente pensa que uma mesa de negociação, né, com as pautas locais, inclusive as pautas locais da greve, né, ela tem que ser uma mesa de negociação permanente, onde a gente escute, debata e aponte, né, respostas concretas para essas pautas. Então, esse diálogo com professores, esse diálogo com professores pesquisadores, com o segmento de técnicos, que é um segmento importantíssimo, né? Sem eles a universidade também não funciona, e com os estudantes, que em função do que a universidade também existe. Então, esse diálogo, a gente, num ponto importante, que é a democracia, a gente aponta como central na Universidade Federal de Alagoas também. Muito bem. Sucesso na sua caminhada. Sei que não é fácil, obviamente, rodar esse estado, agora que a UFAL cresceu ainda mais e principalmente posteriormente, aí com um eventual resultado positivo. Eu conversei com a professora Valéria Correia, da Faculdade de Serviço Social, ela que é candidata a reitora pela chapa Outra UFAL é Possível. Compareceu aqui ao lado do candidato a vice-reitor, professor Vieira, José Vieira, do curso de História do Campi Delmiro Gouveia. São 10 horas e 18 minutos, 10 horas e 18 minutos, e daqui a pouco a UFAL continua sendo aqui pauta dentro da nossa programação, porque a gente vai falar também da greve, aí que se arrasta já há pouco mais de um mês. Vai conversar comigo o Geamerson Santos, ele é coordenador geral do Sintufal, é o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Paulo, dá uma pausa aí. O principal aí. Vamos ver. Sucesso.